O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar esses mártires brasileiros, mártires do Brasil. Estamos aqui no século XVII, 1645. E os mártires André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e seus 28 companheiros. Esses 28 é porque nós conhecemos os nomes, mas foram mortos em torno de 70 pessoas. 70 pessoas que, para não renunciar à sua fé católica, preferiram derramar o seu sangue a renunciar à fé na Igreja de Cristo, a renunciar à sua pertença à Igreja de Cristo. Percebem aqui, meus irmãos, como cai por terra aquele relativismo louco que diz: tanto faz se você é católico, se você é batista, se você é assembleiano, se você é luterano, que afinal de contas, placa de igreja não salva ninguém. Meus irmãos, os católicos nunca acharam indiferente pertencer à Igreja de Cristo, à única Igreja de Cristo, a Igreja Católica, ou pertencer a uma outra comunidade dita cristã. Então, nós precisamos voltar à fé católica e saber que Jesus Cristo deixou uma igreja, fundou uma igreja aqui sobre a terra, e apesar dos nossos pecados, apesar dos pecados dos homens e mulheres da igreja, esta é a única igreja que Jesus Cristo deixou sobre a terra. Então, que isso faça crescer o nosso amor a Cristo, a nossa fidelidade à Igreja de Cristo, para que nós possamos atrair o maior número de pessoas para a Igreja de Cristo. E se necessário for, que nós estejamos dispostos a sofrer, a passar até mesmo por dificuldades, por pertencermos à única Igreja de Cristo. Pois bem, e foi isso então que aconteceu com André Soveral, Ambrósio Ferro e seus companheiros. Estamos aqui no Rio Grande do Norte, lá no Nordeste, e um grupo de protestantes calvinistas começa a implantar o terror naquela região do Rio Grande do Norte, para fazer com que os católicos se convertessem, se renunciassem, apostatassem, abandonassem a sua fé e entrassem no grupo dos calvinistas, dos protestantes calvinistas. E os católicos estavam dispostos a morrer, mas a não renunciar à Eucaristia, a não renunciar o seu amor a Nossa Senhora,
a não renunciar à reta interpretação da palavra de Deus, a não renunciar o sacerdócio, a não renunciar o sacramento da confissão, tudo aquilo que Jesus Cristo deixou na sua única igreja. Pois bem, então, os católicos lá estavam firmes a isso, e diz então que em julho de 1645, porque nós estamos celebrando todos esses mártires nesta única celebração, mas o martírio se deu em duas ocasiões. Se deu em julho de 1645 e em outubro do mesmo ano, pelo mesmo grupo, e os católicos que foram martirizados pelos mesmos motivos. Então a igreja uniu esses dois martírios feitos pelo mesmo grupo e motivados pelos mesmos motivos, né? Então celebramos numa mesma solenidade, numa mesma memória litúrgica. Então eles, em julho de 1645, eles invadiram um povoado em Cunhaú, lá no Rio Grande do Norte. Eles disseram que tinham algumas palavras a dizer ao grupo dos católicos naquele domingo, e os católicos achando, sei lá, que eram apenas informações daquele grupo que estava querendo se apoderar politicamente daquela região. Então eles foram à missa normalmente, sabendo que depois da missa aquele grupo queria lhes dar uma palavra, mas não foi isso que aconteceu. No meio da missa ainda, quando o padre tinha acabado de consagrar, aquele grupo entra na igreja e começa então, primeiramente, a torturar o padre, para com isso incutir medo, terror nos fiéis, para que eles então aderissem ao protestantismo, para que eles abandonassem o catolicismo, a igreja católica. Então eles torturaram o padre até a morte, e diz que os fiéis, enquanto sabendo que seriam mortos, porque a igreja toda tinha, aquela pequena igreja tinha sido cercada por esses algozes, e enquanto o padre era torturado, os fiéis rezavam pedindo a intercessão do seu anjo da guarda, rezavam a Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, rezavam o Pai Nosso, pedindo: não nos deixeis cair em tentação. Qual era a tentação? De apostatar, de salvar a própria pele a todo custo, em detrimento da fé, mas se salvar a própria pele. Então eles rezavam, e diz que aquela oração causava repugnância aos algozes. Eles se sentiam incomodados com aqueles fiéis que rezavam, pedindo a Deus a graça da perseverança, para que eles morressem na igreja de Cristo. Aqui, nós já começamos a pensar como tem sido as nossas orações. Às vezes, nós dobramos os nossos joelhos para ofender a Deus com o nosso ódio à cruz. Isto é, nós só rezamos pedindo a Deus que Ele nos livre dos sofrimentos. Nós só rezamos pedindo a Deus que Ele nos livre dos problemas. Nós dobramos os nossos joelhos pedindo a Deus que Ele nos livre da cruz, porque nós não queremos sofrer de maneira nenhuma, quando nós deveríamos dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus que Ele primeiramente nos concedesse um amor tão grande, para que, se necessário for passar por essa cruz, que nós nos unamos a Ele e não viremos as costas para Ele. Então era isso que aqueles católicos ali, prestes a morrer, pediam: que Deus não lhes permitisse ser levados pelo medo e abandonar a fé. E eles foram mortos. Foi morto o padre, foram mortos os fiéis, mas aquelas orações que os algozes, que os assassinos ouviam a igreja fazendo, enquanto eles matavam o padre e depois matavam os fiéis, aquelas orações os atormentou.
Eles ficaram atormentados, aquelas orações atormentaram aqueles homens. E é uma realidade que nós às vezes nos esquecemos. As nossas orações atormentam os demônios. As nossas orações causam sofrimento aos demônios. Por quê? Porque eles são atormentados por aquelas verdades expressas naquelas orações. Eles são atormentados por aquelas ideias expressas. Então, quando você reza, por exemplo, uma Ave Maria, você diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O diabo, os demônios, eles contemplam aquela verdade. Deus é com ela, Deus é por ela, Deus acumulou de graças mais do que todas as criaturas. E aquela ideia o atormenta e lhe causa sofrimento. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. A ideia de saber que nós temos uma protetora, nossa mãe e protetora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Isto é, nós queremos com a nossa vida santificar a Deus, glorificar a Deus. Aquilo atormenta o diabo, porque tudo que ele não quer que nós glorifiquemos a Deus, que nós santifiquemos Deus, isto é, que nós com a nossa vida, que nós santifiquemos Deus na nossa vida. Ele quer que nós blasfememos, que nós ultrajemos a Deus. Então essas ideias atormentam o diabo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ora, quando você isso diz, você atormenta o inimigo, porque nós estamos suplicando a intercessão de São Miguel, a quem esta graça foi concedida, que ele combatesse o diabo. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Então essa verdade deve fazer com que nós rezemos com mais piedade. Porque às vezes nós fazemos as nossas orações assim, fortuitamente. Isto é, fazemos as nossas orações sem colocar o nosso coração naquelas palavras. Então nós precisamos nos colocar inteiros naquela oração, colocar inclusive os nossos afetos, pedindo: precipitai no inferno a Satanás e a todos os seus anjos. Concede-nos, Senhor, esta graça. Quando nós rezamos a oração da augusta Rainha dos Céus, que nós dizemos, que nós reconhecemos esta verdade dolorosa ao diabo, que a Virgem Maria foi concedido o poder de esmagar a cabeça de Satanás. Quando ele ouve isso, quando ele contempla esta verdade, isso lhe causa terror e horror. E é um dos motivos para que ele se afaste de nós, porque nós jogamos na sua cara essa verdade, que ele não quer contemplar, que ele não quer ouvir. Então, é esse o sofrimento que nós causamos, e é por isso que nós insistimos tanto que nós rezemos constantemente essas orações, mas rezemos com piedade, e rezemos com a autoridade que nos foi dada. Então, pedimos que Nossa Senhora esmague a cabeça de Satanás. Pedimos: enviai vossas legiões celestes, para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. É tudo que o diabo não quer contemplar quando ele se aproxima de nós, e nós, como um escudo, nos protegemos com esta verdade e lhe ferimos a face, e lhe ferimos o coração com estas verdades, pedindo que Nossa Senhora, imagine, quem aqui já teve a experiência de você pequeno, com o seu pai, com a sua mãe, e vem um cachorro, geralmente um cachorro pequeno, mas nós crianças, nós temos medo,
e vem um cachorro para cima de nós, nós nos escondemos atrás do nosso pai, e o nosso pai e a nossa mãe faz assim, e o cachorro já corre, que o cachorro sabe que não pode nada contra aquele homem adulto, contra aquela mulher adulta. Ele corre. O diabo é um cachorro. Quando ele vier em sua direção, que você se esconda atrás da Virgem Maria e peça: enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Então, meus irmãos, essa oração aqui que nós já conhecemos, vamos ter esta devoção e esta frequência, sabendo que infligimos terror e dor aos demônios, e isso faz com que eles se afastem de nós, quando nós com piedade as rezamos. Pois bem, mas para que nós vejamos quanto terror isto lhes causa, vejamos aqui o triste acontecimento, mas ao mesmo tempo que redundou numa maior glória para esses santos, o que aconteceu então depois em Uruaçu, em Cunhaú. Esses algozes liderados por Jacó Rubbe, alguns indígenas e protestantes calvinistas, mataram, martirizaram o padre e os fiéis. E aí isso em Cunhaú, aí eles foram para um outro povoado, Uruaçu, e aí eles não queriam mais ouvir aquelas preces atormentou aqueles homens movidos pelo diabo, sem sombra de dúvidas. E como eles não queriam ouvir aquelas preces, eles juntaram as pessoas na praça e começaram a arrancar-lhes as suas línguas para que eles não rezassem. Eles tiveram as línguas decepadas porque eles não queriam novamente fazer aquela experiência de ouvir aquelas orações. Mas, meus irmãos, as nossas línguas não foram decepadas. Nós podemos rezar, nós podemos combater o diabo, nós podemos causar-lhe sofrimento, nós podemos afastá-lo das nossas casas, das nossas famílias, da nossa comunidade. Se aquela é uma comunidade que reza aqueles pequenos exorcismos, é uma comunidade onde o diabo sabe que não é um lugar agradável, porque ideias repugnantes a eles lhes são postas diante da sua inteligência, e eles não querem contemplar aquelas verdades. E as crianças e os adultos, homens, mulheres e crianças, foram colocados na praça, tiveram suas línguas decepadas. Os meninos tiveram os órgãos genitais cortados e sufocaram os pais com os órgãos genitais dos filhos. Quer dizer, não há como não ver uma crueldade diabólica. Uma criança de 2 meses, filha de Estevão Machado de Miranda e Bárbara Machado de Miranda, esta criança, eles perderam 2 filhos. A outra criança, nós não sabemos o nome, não sabemos quantos anos tinha, mas essa de 2 meses foi partida ao meio. Não há como não ver uma crueldade diabólica. Mas, meus irmãos, o maravilhoso é que estes homens e mulheres estavam dispostos a morrer, a derramar o seu sangue, mas a não renunciar à Eucaristia, à confissão, a unção dos enfermos, o sacerdócio, a crisma, a reta interpretação da palavra de Deus, a amizade com a Virgem Maria e os santos católicos. Eles preferiram a morte, sabendo que Deus lhes concederia uma imensa recompensa por aquele sacrifício por eles oferecido. Meus irmãos, duas verdades
duas realidades que eu gostaria de apresentar na missa de hoje, 2 pontos para a nossa reflexão e exercício. Primeiro, neste dia dos mártires do Brasil, dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, André Soveral, Ambrósio Ferro e seus companheiros, pedir a Deus que nos conceda a graça de um amor grande, de um amor radical, de um amor generoso pela sua esposa, pela sua igreja, pela sua única igreja. Que nós nunca ofendamos a Deus com essa relativização de que tanto faz ser católico como outra coisa, porque é um tapa na cara desses mártires. Se eles pensassem assim, nós não teríamos mártires a celebrar. Mas porque eles sabiam que não era indiferente, eles preferiram morrer a abandonar a igreja de Cristo. Então pedir a Deus que nos conceda, por intercessão desses santos mártires, uma catolicidade, uma alma católica, de modo que nós estejamos dispostos a perder tudo, mas não perder a nossa fé. E se necessário for passar por dificuldades, porque somos católicos, que estejamos dispostos a passar por dificuldades, sabendo que o preço é muito baixo. Se o preço para guardar a fé, permanecer na fé e alcançar a salvação é passar por dificuldades aqui na terra, que Deus nos conceda esta compreensão de que vale a pena tudo isso suportar, mas não abandonar a pertença à única igreja que Cristo deixou sobre a terra. Segunda verdade, segundo ponto para a nossa reflexão, e aí sim, neste ponto primeiro, com que devoção, com que gratidão, com que amor nós devemos nos aproximar da Eucaristia que temos na igreja de Cristo. Com que gratidão, quando necessário for, nos aproximamos do sacramento da confissão. Com que gratidão, quando nós nos deparamos com um sacerdote e lhe pedimos a bênção ou lhe beijamos a mão. Gratidão a Deus que deixou os sacerdotes aqui na terra. E isso eu digo não porque sou sacerdote, isso eu digo porque sou católico, porque eu creio nessa verdade. E tantas outras riquezas que Jesus Cristo confiou à sua igreja. O segundo ponto para a nossa reflexão é o que? Quão poderosas são essas orações que Deus nos concedeu e que nós não fazemos o uso devido. Então, o Pai Nosso, a Ave Maria e tantas outras orações que já são muito conhecidas e caras ao povo católico, graças a Deus. Mas também nós devemos fazer brotar uma maior devoção a estas orações que Deus concedeu para esses últimos tempos de grande provação e dificuldade pelas quais os cristãos vão passar. Então, a oração de São Miguel Arcanjo, que nós saibamos e que nós ensinemos essas orações aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos, ensinando aos pouquinhos. Quando você vir o seu neto, você diz assim, vamos lá, repita comigo: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Todas as vezes. E aí quando você vir, quando você perceber que isso já foi incutido, que ele já diz quase que espontaneamente, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, você vai acrescentando uma outra frase e uma outra frase, até que ele aprenda a oração inteira. Ele que já sabe a Ave Maria, ele que já reza o Pai Nosso em casa com os pais. Então você vai ensinando, porque são crianças que, juntamente com seus anjos da guarda, invocam a proteção de São Miguel, o anjo guerreiro, o anjo que esmaga a cabeça de Satanás. A oração de Nossa Senhora, Rainha dos Céus, da Augusta Rainha dos Céus, que nós saibamos, que nós, se você não sabe de cor, que você tenha sempre o santinho na sua Bíblia, na sua agenda, e você 2, 3, 4 vezes ao dia, você faz esta oração com piedade, invocando a proteção da Virgem Maria sobre a sua casa, sobre a sua paróquia, sobre o seu trabalho, a sua escola, a sua universidade, sobre a igreja inteira. E
empunhando esta oração como uma arma de combate. Isto é, quando você rezar, pedindo, enviai vossas legiões celestes, que você ponha o seu coração nessa oração. Não que você reze languidamente, frouxamente, molemente. Não sei nem se existe esse advérbio, molemente. Não, nada de moleza, de languidez. Não, de mornidão. Que você reze como uma oração de combate, de luta, pedindo a Nossa Senhora que ela venha em seu auxílio, em auxílio da sua família, em auxílio da sua comunidade, da sua paróquia, dos padres da sua paróquia, da sua igreja, para que ela esmague a cabeça de Satanás, para que ela envie os seus anjos, para que derrotem os demônios e os afaste, os humilhe, que essa ideia seja posta diante deles, para que eles se afastem de nós, para que nós sejamos protegidos, guarnecidos por estas armas que Nossa Senhora, que Deus nos deu para estes combates dos últimos tempos, e que nós católicos não podemos fazer pouco caso dessas tão poderosas armas que nos foram concedidas. Que hoje, meus santos, Santo André de Soveral e Ambrósio Ferro e todos esses mártires intercedam por nós, para que nós sejamos católicos de verdade, católicos dispostos a derramar o nosso próprio sangue, mas a nunca, jamais renunciar à nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.